Vamos que vamos. Nosso bate-papo de hoje é sobre a Bíblia. Está aqui no slidezinho à esquerda. O tema de hoje é a Bíblia. E para falar de Bíblia, eu quero falar com vocês sobre três coisas que, falando de Bíblia, automaticamente vem à nossa mente. Primeiro, a revelação, a inspiração e a autoridade da Bíblia. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre essas três coisas e esses três aspectos da palavra de Deus. Eu acredito, gente, que quando a gente fala de Bíblia, eu não preciso, por exemplo, defender a Bíblia para vocês e apresentar para vocês razões para se acreditar nela. Até porque eu acredito que a Bíblia é pela fé que nós entendemos ser a Bíblia a palavra de Deus. Então, eu parto do pressuposto que para você a Bíblia é a palavra de Deus. Então, vamos a esses três aspectos, a revelação, a inspiração e a autoridade. Primeira coisa, a revelação. A revelação, irmãos, remete a gente ao fato de que Deus tomou a iniciativa de se tornar conhecido ao ser humano. Por que eu digo isso? Porque seria impossível para nós, seres humanos, conhecermos Deus se Deus não tivesse se apresentado. É impossível ao ser humano descobrir por conta própria qualquer coisa a respeito de Deus, assim, a não ser que Deus se revele. Só é possível conhecer Deus se Deus se der a conhecer. Então, todo o conhecimento que nós temos de Deus é porque Deus se apresentou a nós. E quando a gente fala de Bíblia, a gente pensa a Bíblia e entende a Bíblia como um modo pelo qual Deus se revelou também a nós, seres humanos. E aí tem a pergunta, como Deus escolheu se revelar? Bom, há três coisas que a gente pode pensar quando pensa na revelação de Deus. Deus está revelado parcialmente na natureza, e isso quer dizer que quando alguém olha para a natureza criada, para o mundo, para o céu, para as estrelas, para a natureza, a pessoa ela é convidada a acreditar que existe a mão de um ser superior, criador de todas as coisas. Então, quem olha para a natureza, parcialmente, ele vai conhecer Deus, ou o que de Deus se pode reconhecer na natureza. Por isso que eu falei aí que Deus se revela na natureza, mas é parcialmente. Isso é chamado de revelação geral. Então, quando a gente fala de revelação, como Deus se revelou, então eu vou dizer assim, que numa revelação geral, Deus se manifesta na natureza. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai dizer assim que por causa dessa revelação de Deus na natureza, do que se pode aprender de Deus na natureza, o homem é indesculpável quando afirma que não conhece Deus e não o busca como ele deve ser buscado. Mas a questão é que a natureza, ela nos aponta para Deus, mas, por exemplo, não é possível, através da natureza, nós descobrirmos, por exemplo, a respeito do plano da salvação de Deus em Cristo. Apesar da natureza nos mostrar que existe um Deus, a gente não consegue aprender desse Deus, por exemplo, a salvação.
porque isso não se revela na natureza. Então, é por isso que a gente entra num outro aspecto da revelação, de como Deus escolheu se revelar, é que Deus escolhe se revelar de uma maneira especial, e aí sim, essa revelação se dá por meio de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, quando olhamos para Cristo, olhamos para a imagem de um Deus que é invisível. Então, Deus se revela em Jesus Cristo para a humanidade. E Deus se revela também, gente, na palavra dele, na Bíblia, na palavra escrita. É na Bíblia que nós vamos descobrir, por exemplo, que a salvação se dá por meio de Cristo através da fé. Essa revelação, a teologia vai chamar de revelação especial na natureza. A gente pode ver Deus, mas é em Cristo e na Bíblia que nós vamos conhecer o plano da salvação de Deus e nós vamos conhecer todos os atributos de Deus, sua bondade, seu amor, sua misericórdia, seu perdão. É em Cristo e na sua palavra. É uma revelação, então, especial. Jó, no seu livro, capítulo 11, versículo 7, vai dizer assim: Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você pode fazer são mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Então, Jó está sendo questionado a respeito da possibilidade de um ser humano sondar os mistérios de Deus para conhecê-lo, para discerni-lo, para decifrá-lo. E, junto com os questionamentos, vem também as conclusões, né? Não dá, você não pode fazer isso, porque Deus é mais alto do que os céus, Deus é mais largo que a terra, Deus é maior do que o mar, Deus é um ser que não se pode sondar, nem estudar, se Deus não tivesse se revelado a nós. Então, esse é o grande ponto. Eu acredito na Bíblia como sendo a palavra de Deus, porque Deus, ao se revelar, me dá a capacidade de crer pela fé. Então, hoje eu olho para a palavra, eu olho para Cristo, eu olho para a natureza, e eu vejo que Deus está revelado aí de uma forma geral e de uma forma especial, porque Ele me deu fé para entender isso. E tudo o que eu aprendo a respeito de Deus é porque Deus se deu a conhecer, é porque Deus se revelou. Então, não há nenhum conhecimento de Deus que possa ser alcançado que não seja iniciativa do próprio Deus em se revelar, se manifestar ao homem, se dar a conhecer. Então, quando a gente fala de Bíblia, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo que a gente pode saber de Deus está na Bíblia. Mas tudo de Deus está na Bíblia? Não. É provável que não. É bem provável que não. Mas o que Deus queria que nós soubéssemos a respeito dele está ali. Então, é na palavra que nós vamos conhecer a Deus, porque é ali que ele se manifesta e se revela a nós. O segundo ponto que eu chamei a atenção lá no início é a questão da inspiração. Opa, e esse aqui é um ponto que a gente precisa refletir um pouquinho mais, né? Se você pensar num cantor, um autor de música, um artista, você vai dizer assim,
Da onde veio a inspiração para essa música? Da onde veio a inspiração para você escrever esse poema? Ou a inspiração para você formar as características desse personagem e conseguir interpretá-lo assim tão bem? A gente conhece bastante a palavra inspiração dentro da nossa língua portuguesa. Então, a gente só precisa dar um passo atrás desse conceito de inspiração que nós temos da nossa língua para poder refletir um pouco a respeito da inspiração do texto da Bíblia, a inspiração de Deus. Deus se comunica verbalmente com alguns homens e Deus inspira esses homens a escrever as Escrituras. Então, a Bíblia tem a mão dos escritores, tem a assinatura deles também no texto. Não fosse assim, muito provavelmente, todos os livros da Bíblia teriam a mesma característica, por exemplo, literária ou gramatical, a mesma forma de escrever. Porque cada um de nós tem uma característica, quando a gente escreve, a gente tem uma característica de escrita nossa, das palavras que nós conhecemos, de como nós organizamos o nosso texto. Se Deus tivesse não levado em conta os escritores, Lucas, Marcos, João, Mateus, Moisés e os profetas, Isaías e Ezequiel e assim vai, é muito provável que toda a Bíblia tivesse uma característica única, de cabo a rabo. E não é assim. Você tem livros distintos, tipos de escritas distintas. Mesmo, por exemplo, no Novo Testamento, em que uma carta, por exemplo, de Paulo é diferente de um livro, por exemplo, Lucas e Atos, que foram escritos por Lucas, diferente dos escritos de Marcos, diferentes literariamente falando. O livro de Hebreus é um livro muito, muito bem escrito no grego. Então, você tem características que pertencem ao autor, ao escritor, né? Então, a gente pensa no escritor, no autor bíblico, como um porta-voz de Deus. E a gente pensa na inspiração como obra do Espírito Santo na vida do escritor, levando o escritor a escrever no seu idioma e do jeito que ele escreve, exatamente aquilo que Deus lhe inspirou a fazer, ou seja, a sua própria palavra. Então, não dá para a gente deixar de levar em conta que a Bíblia também traz características de quem a escreveu. É óbvio que essas características não afetam a palavra de Deus em si ou aquilo que Deus quis transmitir. Inspiração, dentro dessa perspectiva do texto bíblico, é como se a gente pensasse que os escritores, eles foram homens guiados por Deus, influenciados por Deus. Uma coisa que a gente precisa evitar é de imaginar que Deus ditou a Bíblia para os escritores, como, sei lá, aquelas coisas de psicografado, né? Até esqueci o nome do cidadão lá, do Chico Xavier, que psicografava cartas do além né, e tudo mais. Então, a Bíblia não é um texto que foi ditado por Deus, que o ser humano sentou lá, o Marcos sentou, pegou uma caneta, né, nem tinha, era uma pena, né? Uma pena do papiro lá, e aí sentou no escritório e falou assim: pronto, Deus, pode ditar. E aí Deus falou: então vai anotando aí. Não sei o quê, não sei, não foi assim a inspiração. Mas eu também não posso evitar de imaginar que o Espírito Santo de Deus está ali
vivo, presente, senão ditando palavra por palavra, inspirando o autor na sua escrita. E a gente tira essa palavra inspiração de Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Timóteo 3,16 tem uma vírgula aqui, e depois segue o versículo, mas até aqui eu acho que é importante para a gente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A questão aqui é que inspirada por Deus é uma palavra só no grego. E eu fiz questão de colocar aqui, embaixo de cada palavra, a sua correspondente na língua grega. Toda é passa, escritura é grafé, grafé, grafia, por exemplo, é uma palavra nossa da língua portuguesa que tem influência na língua grega. Grafia. Então, toda a escritura passa, grafé, é inspirada por Deus. E aqui esse é inspirada por Deus é uma palavra só. Theopneustos. Theopneustos. Theo é Deus e pneustos é tipo soprada. Então toda a escritura é soprada por Deus. Theopneustos. Pneustos é do grego pneuma, que é vento, né? Tradução de ruach e de outras palavras hebraicas que representam vento. No Antigo Testamento, quando se fala do Espírito, se fala em ruach, que é vento, o sopro. Né? Então, no grego, foi traduzido como pneuma. Então, você acha no Novo Testamento pneuma, traduzindo o Espírito. Mas é sopro, é vento. De pneuma vem a nossa expressão pneu, pneumático, né? Que é essa questão o pneu cheio de vento e os instrumentos pneumáticos que trabalham sob pressão, né? Então, como é que você traduz theopneustos, essa palavra aí, né? Sopro de Deus. Na língua portuguesa, o que a gente chega mais próximo é dizer toda a escritura é inspirada por Deus. Inspiração é a palavra que mais se aproxima. O meu professor de grego dizia assim, que na Bíblia está o hálito de Deus, né? Porque ele soprou sobre os autores. Então, a gente tem que evitar a questão de que a Bíblia foi ditada por Deus, mas a presença de Deus no autor, o sopro de Deus insuflando a sua palavra e a sua verdade, para que o homem cheio dessa presença de Deus, do Espírito de Deus, desse sopro de Deus, ele escrevesse aquelas palavras. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Cai Rofélimos. Está escrito ali embaixo. Cai Rofélimos. Para o ensino. Prosdidascaliam. Prosdidascaliam. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, quando a gente pensa na Bíblia, a gente vai dizer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Foi escrito por homens? Sim, claro que foi. Não foi Deus que pegou a pena e escreveu. Cada livro contém características literárias, gramaticais, pertencentes ao autor que está segurando a pena. Sim, é verdade. Mas todo autor que segurou a pena foi inspirado, foi soprado, foi guiado, foi influenciado pela presença de Deus e do seu Espírito. Então, agora, isso é uma coisa que a gente entende pela fé, a gente não entende isso por força da razão humana, de um exercício mental. A gente acredita porque é uma questão de fé. Então, revelação, inspiração e o próximo passo é a autoridade.
E a autoridade diz respeito ao poder e ao peso que a Bíblia tem. Porque se ela é a palavra de Deus, por trás dessa palavra está o próprio Deus, o Senhor soberano que a propôs, né? Então, a palavra tem autoridade sobre nós, sobre mim, sobre você, e sobre tudo que ela fala, porque ela é a palavra de quem a propôs, ela é a palavra do próprio Deus. Então, a autoridade da Bíblia, ela se baseia no fato de que o próprio Deus foi quem a revelou. E aqui há um versículo interessante, lá em Lucas, no capítulo 5, de uma situação em que Jesus está com os discípulos estão pescando, eles passam a noite inteira tentando pescar e não conseguem pegar nada, eles já estão desmontando as coisas quando Jesus diz para que eles lançassem a rede à direita do barco. E a resposta de Pedro para Jesus está lá em Lucas 5:5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, a gente trabalhou toda a noite. Cara, a gente não pegou nada, nem um peixinho, mas, sob a tua palavra, eu só vou fazer isso porque o Senhor está falando, a gente vai lançar a rede de novo. Eu não, em um juízo perfeito, no exercício da minha razão, eu não faria isso. Mas eu vou fazer porque é o Senhor que está falando e porque a tua palavra é especial, né? Então ele, sob essa palavra, ele lança as redes e elas se enchem de peixe. Então, use esse texto aqui para falar para a gente sobre a autoridade da Bíblia, porque essa palavra que chega até nós, ela nos revela que por trás dela está o próprio Deus, emitindo, né, guiando, direcionando para que essas palavras fossem escritas. Então, é debaixo dessa palavra que eu vou colocar a minha vida. É debaixo dessa palavra que eu vou me colocar minha família, meu futuro, porque eu reconheço que nessa palavra Deus está revelado e a vontade de Deus está revelada. E o que essa palavra traz para mim, eu vou tomar como a verdade de Deus para minha vida, a única verdade para minha vida. Então eu vou fazer como Pedro, né? Senhor, já tentei tanta coisa, o negócio está difícil, mas eu vou acreditar na tua palavra e por causa da tua palavra eu vou me lançar adiante. Eu vou continuar com a minha jornada aqui, mas só porque o Senhor falou. Então, quando a gente fala de Bíblia, a gente fala da revelação, Deus se revelando, a gente fala da inspiração, Deus soprando, guiando, conduzindo os autores, e a gente fala da autoridade, porque essa palavra, ela é a própria revelação de Deus. Ali nela está a palavra de Deus manifesta a todos nós. Mas vamos dar mais um passo. Nossa aula hoje, nosso bate-papo hoje não é longo. Vamos dar mais um passo aqui. Até o século XIX se falava que a Bíblia é infalível. Infalível. Estava tudo certo na Bíblia e ela não falhava em nada. A partir do século XIX surge, dentro do liberalismo protestante, a alta crítica. E a alta crítica ela vem com uma força muito grande, esvaziando a Bíblia, né? As Escrituras, e tirando da Bíblia toda a autoridade no que diz respeito às coisas impossíveis e místicas. E olhando para a Bíblia como um simples livro, livro como qualquer outro. E tirando da Bíblia esse aspecto espiritual da revelação de Deus. Eu acho que eu comentei isso aqui quando a gente estava falando sobre a história da igreja. Então, lá pelo século XIX é quando você tem a seguinte crítica do texto, né? A alta crítica que eles chamam, que diz assim: um homem pode andar sobre as águas? Não, o homem não pode, porque é uma lei da física
ele vai afundar. Então, como a gente já descobriu a lei da física, e essa experiência, por exemplo, de Pedro e Jesus sobre as águas, é alguma coisa que não se pode comprovar, isso é impossível, então isso não aconteceu, isso é uma metáfora, isso é uma história, um conto, isso não aconteceu. Uma baleia pode engolir um homem, um peixe do mar pode engolir um homem e o homem sobreviver? Não, não pode, então não aconteceu. Um homem pode ressuscitar dos mortos? Não, não pode, então não aconteceu. Nem Lázaro, nem Jesus, nem ninguém. Então, essa alta crítica, ela vai olhar para a Bíblia e ela vai criticar todos esses aspectos místicos e espirituais. Olha, a Bíblia está errada quando ela fala que Deus habita nos céus, porque descobriu-se que acima do céu tem os planetas e tem lá a atmosfera e não sei o quê. E a Bíblia fala dos quatro cantos da Terra. A Terra não é quadrada, a Terra é redonda. Então, essa questão da infalibilidade foi muito contestada no século XIX. E aí os cristãos mais conservadores e piedosos optaram por usar o termo inerrante, ao invés de infalível, inerrante, como se, na verdade, falando a mesma coisa, né? Mas tentando chocar menos, né? Para dizer que a Bíblia não tem erro no que diz respeito à revelação de Deus, né? Mas convenhamos, eu não penso na inerrância ou na infalibilidade das Escrituras por uma questão de razão. Nem tento encontrar na ciência justificativa para as coisas que a Bíblia diz. Eu acatei a Bíblia por um passo de fé e não de razão. Quando me apresentaram a Bíblia, ninguém ficou explicando para mim os pormenores e provando cientificamente os acontecimentos. Eu recebi a Bíblia como eu recebi Cristo e como eu recebi Deus pela fé. E isso é um milagre que transcende a ciência e transcende qualquer coisa. Mas, por exemplo, quando na narrativa de Josué a respeito da batalha, em que ele ora porque o dia estava se pondo e se escurecesse, ele falou assim: a gente vai perder essa batalha. E aí o texto vai dizer para nós que o sol parou. O sol parou e aquele dia o sol não se pôs, a lua não veio, só depois que Josué venceu a batalha. Bom, Josué é um escritor, está lá escrevendo e está contando esse fato para a gente que aconteceu naquele dia enquanto ele estava na batalha. E essa é a visão que ele tem. Ele está lá no campo de batalha, ele olha para o sol e fala: pô, o sol não pode passar para lá, esse sol tem que parar. Essa é a oração de Josué. E o sol para. Talvez um cientista vai dizer assim: o sol está sempre parado. É a terra que gira. Tá vendo? Tem um erro aqui. Deus errou. Esse texto está errado. O sol está parado e a terra está girando ao redor dele. Ok. Então eu poderia pensar assim que Josué sentou e falou: pô, agora eu vou escrever. Aí ele começa a escrever e ele fala assim: eu estava aqui na terra e aí o sol parou. Aí Deus fala assim: não, não, Josué, presta atenção. Eu vou explicar uns conceitos de física que a humanidade só vai entender daqui a séculos e séculos e séculos. Mas, na verdade, Josué, é a Terra que está andando. A Terra faz dois movimentos, o de, o de translação e o de... Ela roda sobre o seu eixo Rotação. e rotação, isso. Ela roda sobre o seu eixo e ela roda ao redor do Sol. É rotação e translação. Então, Josué, eu vou explicar para você, só para você não escrever errado aí na Bíblia, porque é a minha palavra e eu não quero que apareça nada errado. Eu posso pensar que isso poderia ter acontecido. O Josué, quando vai escrever, dentro da sua percepção,
da sua cultura e do seu ponto de vista, ele relata um milagre que Deus fez, que naquele dia lá, de alguma forma, a Terra parou. Como ele está na Terra e ele é um observador, quem está se mexendo é o Sol. E é isso que Josué escreve: o Sol parou. Né? Porque para quem está na Terra, é o Sol que está se mexendo. Um amigo nosso comprou um Fusca e o pai dele, dirigindo o Fusca aqui na Via Anchieta, na, na, na estrada já, ele falou assim: ó, eu estou aqui dentro e os postes só passando por mim, assim. Ó. Então, na visão de quem está parado dentro do carro, são os postes que estão andando. É uma questão de física também. Mas Josué escreveu que aquele dia o sol parou. Então, eu não vou olhar para isso e falar: está vendo, tem um erro aqui. Não tem um erro aqui, há um milagre aqui revelado, que dentro das perspectivas daquela época, ele está muito bem narrado. Eu posso até entender hoje todas as questões da ciência. Nem por isso eu vou achar que a palavra é infalível, que ela é falível ou que ela tem errado, porque eu vou entender tudo à luz do seu contexto. Nós estamos há séculos e séculos e séculos das histórias narradas, e há um abismo cultural que nos separa do texto bíblico. Né? Então, não dá para a gente olhar para o texto sem antes um profundo mergulho histórico e cultural para a gente poder entender a Bíblia dentro daquele momento em que ela foi escrita. Então, hoje eu olho para ela e eu penso: sim, a Bíblia é inerrante, é infalível, porque ela revela Deus para nós e ela vai narrando a história do ser humano ao longo dessa revelação de Deus para ele. Então, dentro dessa perspectiva, a Bíblia não tem erro e ela é infalível, porque é uma questão de fé e não é uma questão de razão. Eu não estou preocupado em encontrar razões científicas que justifiquem a Bíblia. Eu recebi a Bíblia pela fé. Dito isso, deixa eu ver aqui. E como é que a Bíblia chegou até a gente, Jorge? Bom, a Bíblia, ela partiu dos textos autógrafos. Os textos autógrafos são os textos que foram escritos pelos próprios autores, por Moisés, por Isaías, por Jeremias, por Davi, todos os salmistas, por Marcos, Lucas, esse povo todo, mas nós não temos os textos autógrafos. Não existem mais originais do texto sagrado. O que nós temos? Nós temos manuscritos que são cópias dos autógrafos. No Novo Testamento, nós temos mais ou menos 3.000 manuscritos integrais do Novo Testamento. Então, ou seja, a gente tem ao longo da história, é óbvio que quando eu falo de 3.000 cópias, eu estou falando de manuscritos, né? Não de Bíblia impressa, tá? Lá em por volta de 1500, né, que o Gutenberg inventou a prensa e começou a imprimir Bíblias, foi o primeiro livro que foi impresso. Né? Eu estou dizendo de manuscritos de gente lá no século I, no século II, no século III, que faziam as cópias uma por uma e à mão, e a gente tem mais de 3.000 cópias integrais do Novo Testamento, que agora, ao longo da história, a gente, nesse último século, conheceu um termo chamado crítica textual. E a crítica textual é o estudo de linguistas e teólogos, de estudiosos, que se debruçam sobre o texto, sobre essas cópias todas, fazendo
a checagem, versículo por versículo, de todos esses manuscritos para encontrar o termo mais depurado e o que realmente é o mais próximo do autógrafo que nós já não temos mais. Então, essa crítica textual tem trabalhado ao longo dos anos na busca desse texto mais afinado com os textos autógrafos. E 3.000 cópias é um mundo de cópia, tá, gente? É um mundo de cópia que não dá para a gente imaginar. É o livro que mais tem, é o livro que mais tem manuscritos para serem confrontados para saber se ele é verdadeiro ou não, sabe? Não existe nenhum outro livro sobre a face da Terra que tenha tantos manuscritos comprovando a sua veracidade do que a Bíblia. Então, se alguém for dizer assim, mas se perdeu muito o significado ao longo dos anos, não, nós não perdemos o significado de absolutamente nada, de nenhum versículo, de nenhuma vírgula, porque tudo isso está muito bem estudado ao longo dos séculos e guardado, né, até hoje para a gente. E eu acho que é isso aqui. Eu preciso sair aqui, eu preciso fazer assim e voltar aqui. Isso, e voltar aqui. Pois bem, eu acho que a princípio, gente, é mais ou menos isso aí.